Fala galera do canal, tudo bem? Vamos conversar sobre esse fundo imobiliário aqui, né? Se você investe no XPSF11 ou está analisando esse fundo, o relatório de janeiro de 2026 traz uma leitura interessante sobre o momento atual e principalmente sobre as decisões recentes do gestor. E aqui vale a atenção, mesmo sendo um fundo de fundos, ou seja, que investe em outros fundos imobiliários, ele exige uma análise mais profunda, porque o resultado depende muito da movimentação ativa da carteira. Começando pelos números mais importantes, o fundo está sendo negociado no mercado secundário próximo de R$ 6,73, enquanto seu valor patrimonial está na casa de R$ 8,21. Isso mostra um desconto relevante, algo muito comum nesse tipo de fundo, mas que também pode representar oportunidade ou um alerta dependendo da qualidade da gestão. O patrimônio total do fundo gira em torno de 355 milhões, com mais de 43 milhões de cotas e cerca de 55 mil investidores. Ou seja, é um fundo grande, líquido e bastante pulverizado. O fundo teve início em julho de 2019 e tem uma taxa de administração de 1% ao ano. E como já falo aqui, né? Essa taxa de performance aqui não me agrada, né? E ele vai pagar 20%, nós cotistas, né? Iremos pagar 20% se o gestor superar a valorização do IFIX. Não tem mais que obrigação de superar o IFIX, senão a gente investia no IFIX mesmo, né? Fazer o quê? O rendimento distribuído foi de 7 centavos por cota, o que coloca o retorno anualizado em um patamar bem elevado, acima de 15%. Mas aqui entra um ponto importante, né? Esse nível de rendimento não vem apenas de renda recorrente, mas também de ganho de capital com compra e venda de ativos. Isso significa que parte dos dividendos pode não ser sustentável no longo prazo, se o mercado mudar, né? E dando uma olhada aqui na DRE, da receita, rendimentos de fundos imobiliários, que são os dividendos, ganho de capital, ficou negativo, né? Vendeu fundos imobiliários no prejuízo, rendimentos aqui com CRIs, né, com juros de 480 e pouco, não teve giro de CRI, e eles têm um valor aqui em renda fixa, né, que rendeu R$ 111.232. Teve um resultado aqui, né, por cota de 0,072 e distribuiu 0,70. Então, ele fez uma reservinha aqui de lucro aqui, né, para linearizar os próximos rendimentos. Então, galera, dando uma olhada aqui também, né, eu procurei em todos os lugares aqui, não achei a reserva de lucro acumulada, né? Porque a reserva de lucro acumulada é diferente do caixa acumulado, que está em renda fixa, né? O caixa acumulado é das vendas que eles fazem, né? E eles ficam com o principal, né? E aqueles 5%, né, que o fundo pode reter, né? Esse aí que é o caixa, né? Agora, a reserva de lucro acumulada, o fundo imobiliário, a cada semestre, é obrigado a distribuir no mínimo 95% do resultado, né? Então é bem diferente você tem ativos de liquidez, que é o caixa, e a reserva de lucro acumulada. Como todo FOF, né, ele tem um duplo desconto, né, do valor da cota do fundo, né, do XPSF11 até chegar no seu patrimonial. E fora isso, o que ele tem na carteira dos ativos, que são os fundos imobiliários, na sua grande maioria, eles compraram com desconto, né? Se eles chegarem no seu valor patrimonial,
ainda vai ter uma valorização de 13,7%, totalizando mais de 40,5%. Né? Isso nesses casos, quando os fundos imobiliários estão sofrendo com bastante deságio, bastante desconto, para gerar ganho de capital, é interessante comprar os fundos imobiliários. Mês, né, o fundo movimentou bem a sua carteira. Houve uma movimentação relevante de reciclagem da carteira, né? Do lado das compras, o fundo aumentou posição principalmente em fundos como o TEP11, além de aquisições menores, né, como o MCCI 11, que foi de 900 mil, o TEP11 foi de 2 milhões de reais. Né? Aí o HSAF, 600 mil reais. Eles investiram muito aqui, ó, a gente dá uma observada. Meio a meio, né? Papel, multi-estratégia e de lajes corporativas. Eles estão acreditando em lajes corporativas aqui, né? Cada fundo com uma estratégia diferente, né? E no lado das vendas, né, o fundo zerou posição em alguns ativos, né? Reduziu exposição em outros. E como a LZR11, Canip e o PCI-P11. Só em a LZR11 foram mais de 10 milhões de reais vendidos. Isso mostra claramente uma estratégia de realização de lucro após valorização recente desses fundos. Mas só que nem a gente fala, como aqui não mostra o valor que eles compraram e que se venderam, mas dando uma olhada no relatório gerencial, eles levaram prejuízo aí, né, na venda dos fundos imobiliários. Além dos fundos imobiliários, o fundo também aumentou sua exposição em operações de crédito, com investimentos diretos. Hoje, cerca de 10,8% do patrimônio está alocado nesses ativos, buscando melhorar a previsibilidade de renda. Essas operações têm taxas atreladas ao CDI com spread adicionais, e o que ajuda a estabilizar os rendimentos em um cenário de juros ainda elevados. Tô dando risada aqui porque o fundo começou bem no começo da explosão da Covid, né? Olha só o gráfico como despencou aqui naquela época, né? É, começaram esse fundo aqui numa época bem errada, né? Depois de lá só ladeira, né? Abaixo aqui. Então, mesmo assim, dando uma olhada nesses ativos, né, que compõem a carteira, até que tá bem interessante, né? Porque a gente tem esse duplo desconto, né? Do valor patrimonial e dos ativos que tem na carteira, né? Então, vamos dar uma pensada. A sua maior exposição aqui de 86% é em fundos imobiliários, depois CRIs e tem 3% de caixa. E eles estão acreditando aqui, ó, os fundos imobiliários, muitos fundos imobiliários é de papel, né? Depois vem logística e depois vem os escritórios, né? Que eles estão acreditando muito, né, com a baixa da Selic, ter valorização aí das lajes corporativas. Essa é a carteira de fundos imobiliários. Eles têm bastante aqui, ó, CPTS, RBRL, MCCI. Pode ver aqui, ó, papel, logística, papel, shopping, logística, desenvolvimento, né? Então, eles estão apostando muito nesses ativos aqui, ó. E engraçado que a grande maioria dos ativos que tem aqui eu tenho na minha carteira, né? Tem poucos CRIs aqui na carteira e pode ver que também, ó, não ultrapassa os 5% do PL, né? Que é um lado bom, né? Por mais que seja um fundo pequeno ou médio assim, né? É difícil, né? Quando eles não diversificam muito os seus ativos, né? Fica concentrado em apenas 2 ou 3 ali, né? Então, quando tem essa diversificação aqui, ó,
é um ponto positivo, né, para o fundo. E as taxas aqui não são tão assim absurdas, né? CDI mais 4, CDI mais 3. Tá bem interessante. O lado positivo é a gestão ativa, que busca oportunidades e não fica parada, né? Isso pode gerar ganhos relevantes ao longo do tempo. Além disso, o desconto em relação ao valor patrimonial chama bastante atenção. Por outro lado, essa gestão que é bem ativa, né, traz volatilidade, né? O resultado não é tão previsível quanto um fundo mais conservador. Como parte dos rendimentos vem de vendas de ativos, existe um risco de queda nos dividendos se o mercado, né, parar de subir. Se o cenário de queda de juros se confirmar, esse tipo de fundo pode se beneficiar bastante, né? Mas se houver reversão ou instabilidade, a volatilidade pode aparecer com força, né? E depreciando ainda mais as cotas, né? E é isso que eu queria falar com vocês, galera. Se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, se inscreva e dê o seu like. Muito obrigado a todos. Valeu!